Boa noite, queridos. Boa noite. Que alegria poder cultuar a Deus com vocês. Agradecer mais uma vez a toda a equipe de louvor, o pessoal que chegou cedo, que se falou durante a semana, que ensaiaram. Como foi bom poder louvar com vocês, como foi bom poder ter a nossa atenção voltada para Jesus e poder adorar Ele nesse momento. Muito bom poder servir com vocês, que bom que vocês vieram cultuar conosco essa noite. Estamos sempre surpresos com o que Deus tem feito em nosso meio, em nós e através de nós. E hoje é um dia especial para a Red, porque hoje é o primeiro dia que a gente está cultuando assim regularmente aqui embaixo. Teoricamente é o nosso terceiro domingo aqui, Começamos nesse salão, há 1 ano e 3 meses atrás. Nosso culto público foi aqui. Tivemos amigos, convidados, pessoas que foram nos apoiar nesse início do trabalho. Nos reunimos aqui novamente no Natal, no dia 25 de dezembro, tivemos um tempo muito especial no Natal. E hoje nós oficialmente estamos retornando para esse espaço onde nós começamos. E agora acho que viemos para ficar, vamos ficar aqui um bom tempo até Deus permitir. E é um espaço muito bom, nos acolhe bem, é um espaço que tem espaço para receber pessoas. A gente pode convidar nossos amigos tranquilamente, sem medo de alguém ficar para fora e poder assistir o culto, E é muito bom ter vocês aqui cultuando com a gente essa noite. Muito legal. Querido, nós estamos estudando essa série. Essa é uma série que nós estamos estudando já há algumas semanas atrás. O que cremos, como vivemos, e tem sido reflexões na carta que Paulo escreveu aos Efésios, à igreja de Éfeso. Na verdade, essa é a nossa 17ª pregação no livro de Éfeso, e tem sido muito, mas muito bom poder estudar essa carta com a igreja ao longo dos últimos meses. Aqui na Red nós cremos que uma igreja ela cresce, que ela amadurece espiritualmente à luz da palavra de Deus. Então, à medida que nós vamos expor a palavra de Deus, o livro todo, eu não preciso escolher qual texto eu vou pregar. A gente entende que Deus vai falar com a igreja através da sua palavra. Por isso, a Bíblia toda deve ser pregada, o livro todo deve ser pregado. Eu não preciso escolher, eu não posso pular textos difíceis, eu não posso escolher textos menos complicados. Queremos que a nossa agenda, que a agenda da igreja, seja a agenda do próprio Deus, e que Ele edifique e que Ele nos transforme. Então, Efésios tem sido muito legal estudar. Escolhemos esse tema porque entendemos que ele é um bom resumo da carta que Paulo escreveu. O que cremos, como vivemos. Se você pegar a carta aos Efésios, o livro de Efésios, você vai perceber que essa divisão ela se encaixa perfeitamente no livro, porque os 3 primeiros capítulos Paulo se preocupa em falar sobre o que nós cremos. São 3 capítulos falando sobre a base da fé cristã, falando sobre o Evangelho, sobre o que Deus fez por nós, sobre o que nós cremos daquilo que Deus fez por nós. E depois o capítulo 4, 5 e 6 fala sobre a nossa resposta. Como que pessoas respondem ao Evangelho, como que pessoas que compreenderam o Evangelho, como é que elas vivem, como é que elas agem, aonde que elas estão. Parece até chamada de Globo Repórter, Onde elas vivem, o que elas fazem, onde elas estão. Na verdade, o que pessoas que compreenderam o Evangelho, como que elas vivem, como que nós vivemos, e é assim como nós temos estudado. Hoje, nós vamos terminar o capítulo 4, se Deus quiser, do versículo 30 ao verso 32. Efésios capítulo 4, do verso 30 ao verso 32. Eu peço que você acompanhe comigo na sua Bíblia. Aqui na Red nós utilizamos a versão NVI, Nova Versão Internacional. Se você tem Bíblia, não tem Bíblia, não tem problema, nós vamos colocar aqui no telão para que você possa acompanhar. Diz assim, olha, Efésios 4, do verso 30 ao 32, tá bom? É importante você criar o costume de trazer a Bíblia e deixá-la aberta, ou usar o aplicativo, coloque em modo avião e use o teu aplicativo aí, porque a nossa ideia é voltar o tempo todo para o texto, para que deixe o texto nos edificar e nos transformar, tá bom? Efésios 4:30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Baixe os olhos e feche os olhos. Eu vou dar alguns segundos para você. Primeiro, ore por você. Ore para que o teu coração, para
para que a sua atenção não esteja em nenhum outro lugar, mas não ser aqui. Para que você não pense em futebol, para que você não pense nos compromissos que você tem depois, para que você não pense nos problemas da semana, para que a tua atenção, o teu coração esteja aqui em ouvir o que Deus quer falar contigo essa noite. Ore por você. Se você talvez tem dúvidas sobre a existência de Deus, fala isso. Fala: Deus, olha, nem sei se o Senhor existe, mas de alguma forma, fale comigo essa noite. Abra seu coração. Agora ore por mim. Fala assim: Senhor, por favor, usa a vida do Tiago se o Senhor quiser. Ore e peça para que Deus possa iluminar os meus pensamentos, as minhas palavras, para que eu seja apenas um instrumento de Deus, para que eu não atrapalhe o agir de Deus. Senhor, nós não temos dúvidas de que o Senhor está ouvindo cada oração nesse momento. E eu sei, Deus, que o Senhor vai responder cada oração segundo a tua vontade. O nosso desejo, a nossa oração é para que nesses próximos minutos seja o Senhor e somente o Senhor falando conosco, através da sua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Amém. Joia, muito bom. Queridos, o que acontece quando alguém é alcançado por Deus e compreende o Evangelho? Nós temos falado então sobre isso. Como essa pessoa vive? Será que ela começa a falar de maneira estranha que ninguém mais entende? Será que é isso? Será que ela se torna uma religiosa, uma pessoa esquisita? A gente até brinca, né? Que Deus nos chamou para ser diferentes, mas alguns acham que para ser esquisitos. Será que é isso? A pessoa ela fica esquisita, ela se veste esquisita, ela tem costumes esquisitos. Será que é isso? Será que ela passa a se afastar dos seus amigos e viver de maneira isolada? Será que é realmente isso que acontece quando alguém é alcançado por Evangelho? É claro que não. Não é nada disso. É sim uma mudança radical e profunda, mas que começa no coração. Queridos, nós cremos que a conversão, que a salvação de uma pessoa é um milagre de Deus. Conversão não é levantar a mão em um culto. Conversão não é repetir uma oração ou repetir um credo. Conversão não é você chorar em algum momento, embora possa haver, é claro, emoção, mas chorar em uma música tocada, aquele jeitinho, aquela música do Chaves, né, que faz você ficar triste quando o pessoal vai embora da vila, sabe? Ele fica sozinho, então aquela música que mexe com o seu coração, você se pega chorando na hora do Chaves. Conversão não é esse momento emocional onde você decide a partir de agora ser uma pessoa melhor. Não é isso. Na verdade, conversão é você saber que você não é nada. Conversão é você primeiro se deparar com o pecado do seu coração, com a parte mais obscura do seu ser e ver o quanto você precisa de salvação. Comece com você enxergando o quanto você é pecador e como você precisa realmente de um milagre. A conversão é um milagre de Deus. Paulo fala em Efésios capítulo 2, na parte do que cremos, que diz que nós estávamos mortos espiritualmente. E queridos, um morto não pode fazer nada, a não ser que alguém dê vida a ele primeiro. Então nós cremos que a conversão é que você estava morto espiritualmente, Deus te deu vida, você estava cego para a realidade de Deus, e Deus um dia abriu os teus olhos e fez enxergar a podridão do seu pecado, mas ao mesmo tempo enxergar um maravilhoso Salvador, Jesus Cristo, que te ofereceu perdão, que te livrou da culpa, que te livrou de você mesmo. Então você não tem outra reação a não ser cair em terra de joelhos, em arrependimento e fé. E você crê então que Deus, Ele te salvou, que Deus então te alcançou. Tem um grande pastor chamado Mark Dever, ele resume conversão da seguinte forma, olha o que ele diz: conversão é tornar-nos com toda a nossa vida, como um todo, da autojustificação para a justificação em Cristo, do domínio do eu, do domínio do ego, para o governo de Deus, da adoração a falsos deuses, a ídolos, para a adoração ao verdadeiro Deus. Conversão é você realmente entender o que Deus fez por você. E Efésios fala isso. Nós tratamos aqui semana após semana daquilo que Deus fez por nós.
nós compreendemos a maneira maravilhosa de que como Deus nos alcançou. E tem um detalhe interessante, eu já vou entrar no texto, tá? É uma introdução, ela vai ser um pouquinho mais longa, mas eu vou entrar no texto, fiquem tranquilos. Tem um ponto interessante, a forma como o nosso Deus, ele participa ativamente da salvação de pecadores. Na verdade, Efésios diz lá no capítulo 1, que o Deus trino, entenda muito bem, nós cremos num Deus trino, um só Deus, mas que subsiste em três pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Não são três deuses, apenas um só Deus, mas três personalidades, três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito. E Paulo diz em Efésios, lá no capítulo 1, que os três participam da nossa conversão. Os três participam da ação de salvar pecadores. Capítulo 1, do versículo 3 ao 14, diz que o Pai, ele planejou, antes da fundação do mundo, ele planejou, ele bolou todo o plano de salvação, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. O Filho, ele executou, ele veio esse mundo, ele encarnou como homem, viveu entre nós, ele executou perfeitamente a obediência ao plano do Pai. E o Deus Espírito, o Espírito Santo, é aquele que convence o mundo do pecado e do juízo, é aquele que convence os pecadores, é o que dá o primeiro passo e abre os olhos dos pecadores para enxergar a maravilhosa graça de Deus. Agora, eu disse tudo isso porque o ministério do Espírito Santo não para aí. O ministério do Espírito Santo tem mais uma função. Ele não só abre os nossos olhos para entender quem você é e quem Deus é. Ele não só faz você enxergar que sem Deus você não é nada e que você realmente precisa de Deus, mas não como algo abstrato, não como uma frase bonita, não da religião. Você realmente precisa se arrepender e crer nesse Deus que salva, mas ele faz mais do que isso. Sabe o que ele faz? O Espírito Santo, ele habita em nós. É isso mesmo que eu disse. Talvez você já saiba disso, vou te relembrar. Para alguns aqui, talvez a primeira vez que ouve isso, eu vou informar para você então. Você sabia que o próprio Deus, ele pode habitar em você? Porque no momento que você reconhece o seu pecado e diz que Jesus Cristo é o teu Salvador, nesse instante é um milagre. Deus te salva, você é justificado, declarado justo perante Deus. Você tinha um problema sério com Deus, esse problema é resolvido por causa de Cristo, e nesse momento o Espírito Santo passa a habitar em você. Efésios, Paulo chama essa linguagem de selado, você é selado. O Espírito Santo é colocado na sua vida como um selo, como uma marca de que você realmente pertence a Deus, e essa é a garantia de que você é salvo. Queridos, essa é uma boa pergunta. Quem realmente é um cristão? Quem pode ter a coragem de dizer, não, olha, cristianismo é isso? Com tantas coisas que a gente vê por aí, com tantas igrejas, com tantas doutrinas, com tantas teologias, quem que pode ter a audácia de dizer, não, olha, ser cristão é isso? Sabe quem pode dizer? É a própria palavra de Deus. E o que a Bíblia nos afirma é que um real cristão, um verdadeiro cristão, é alguém que tem na sua vida a habitação plena do Espírito Santo. Por exemplo, Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, sabe o que ele diz? Sabe o que ele fala sobre como que pessoas podem ter certeza de que de fato são cristãs? Que de fato foram alcançadas pelo amor de Deus? Sabe o que Paulo diz? Paulo diz o seguinte, Romanos 8,16: o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, testifica, confirma ao nosso espírito, a gente mesmo, de que nós somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, por habitar em nós, ele nos confirma no nosso coração que de fato nós fomos alcançados pela graça de Deus. Essa é a garantia. Quando Paulo diz, já não sou mais eu quem vive, e Cristo vive em mim, ele fala que Cristo vive nele através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus que habita em nós. Queridos, isso é muito legal, porque você começa a ver como que a Bíblia é tão perfeita, como as coisas se encaixam perfeitamente. Sabe por quê? Você lembra lá de Gênesis capítulo 1, quando Deus está prestes a criar o homem, ele cria todas as coisas, e falta ainda a criação especial, que é a humanidade. E o que Deus diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, se não me fala a memória? Deus diz, façamos, e esse façamos é fenomenal, porque Deus não diz, eu vou fazer, ele usa a primeira pessoa do plural, façamos. Deus fala com mais alguém ali. Com quem que Deus estava?
com o Filho e com o Espírito. A Trindade estava ali. E Deus vira: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso é tão legal, porque um dos aspectos do homem ser imagem e semelhança de Deus, sabe qual é? São vários aspectos, mas um dos aspectos, preste bem atenção, é a capacidade de ser habitável. Deixa eu explicar melhor para você. Assim como Deus é um só Deus, mas que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, nós também fomos criados com essa capacidade de existir mais de uma pessoa dentro de você. É nesse sentido que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado para que algo a mais possa habitar dentro de você. 2 pessoas estão existindo dentro de uma, assim como 3 pessoas subsistem dentro de um único Deus. Então essa é a base pela qual nós somos seres habitáveis, aonde o próprio Deus pode habitar em nós. Na verdade também essa é base para outra coisa habitar em nós, que não Deus, o tranca-rua, no caso, né? O capiroto, lâmpada, não sei como é que você usa a palavra errada aí, entendeu? Mas é a base também para a possessão demoníaca. Realmente pessoas podem ser possessas por espíritos malignos, e qual que é a base disso? Também se encontra em ser criado à imagem e semelhança de Deus. Somos seres habitáveis. E o que a Bíblia nos ensina aqui é que quando nós compreendemos quem Jesus é, quando o Evangelho alcança o nosso coração, e o Evangelho é uma mensagem, uma boa notícia, que começa com uma má notícia. A má notícia é que você não presta, e eu muito menos. Essa é a má notícia. E quando você encara com essa realidade, sabe que você realmente não presta, porque você de fato é falho, porque você erra em muito de áreas, você fica desesperado: o que eu faço então? E aí vem a boa notícia dizendo: cara, Deus te ama mesmo assim, e Ele pode mudar completamente a sua vida, a partir de um reconhecimento de arrependimento e fé. Isso é o Evangelho, essa é a mensagem do Evangelho. Então, queridos, eu disse tudo isso para mostrar para vocês que quando nós compreendemos o Evangelho, o Espírito Santo, o próprio Deus, passa a habitar em nós. E quando Ele habita em nós passamos esse processo que Ele chama de processo de santificação, que é um processo de melhora, que é um processo de transformação. Quando o próprio Deus passa a habitar em você, Ele começa a trabalhar em você. E olha que legal, Deus não faz reforma, Ele constrói tudo de novo. Ele não faz puxadinho, tem puxadinho básico na tua casa, que bota os dedos de cor diferente, nada. Ele derruba tudo, Ele começa uma nova construção, uma nova morada. E esse é o processo chamado de santificação. Mas tem uma atenção, e agora eu vou entrar no texto, não vou demorar muito, prometo. A atenção é o seguinte: quando eu compreendi o Evangelho, antes de compreender, eu estava indo para lá, certo? Em passos largos, caminho da destruição. Jesus me alcançou. Aconteceu em minha vida o milagre da salvação. Então o que acontece? Eu me arrependo, eu confesso meus pecados a Deus, e eu volto para me relacionar com Deus, porque Jesus faz essa ponte perfeita. Então eu saio desse mundo de destruição, e eu começo agora, zero aqui tudo, e eu começo a ir para outro lado. Sabe qual é o problema? O pecado ainda habita em mim. Embora eu fui alcançado por Deus, embora eu fui transformado por Deus, eu ainda não fui totalmente. Embora o meu pecado foi perdoado, e hoje eu não sofro mais as consequências do pecado, eu ainda sofro a influência do pecado. Então, Deus me coloca nessa direção, no caminho até Ele. Mas algumas vezes, por causa do meu pecado, o que acontece comigo? Eu me desvio desse rumo, e eu insisto em voltar para esse caminho. Essa é uma dinâmica que acontece, infelizmente, na vida de um cristão, que embora alcançado por Deus, que embora foi objeto do favor de Deus e foi mudado, que embora seja a habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo coloca na direção certa, e o capacita e o empurra para andar na direção certa, ainda assim, nós insistimos em sair desse caminho e voltar para aquele caminho. É como aquele porquinho que estava na lama, você tira, você limpa, você coloca no sequinho aqui, mas vira e mexe, ele insiste em querer voltar para aquela laminha lá, estamos usar tudo de novo. Embora estejamos no processo de santificação, nós ainda temos que lidar com os nossos pecados. E aí que entra esse verso 30. Porque Paulo vai dizer para aquela igreja que entendeu o Evangelho, foi alcançado pelo
Evangelho, ele diz: vocês estão indo para lá, mas algumas vezes vocês vão se perder, vocês vão voltar a andar naquela direção. E por isso então ele dá essa exortação, a exortação de não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Aqui a gente aprende várias coisas nesse texto. Primeiro, porque mostra que o Espírito Santo é o próprio Deus. Segundo, porque mostra que ele habita em você, e as suas atitudes erradas podem se entristecê-lo. Terceiro, mostra claramente para nós que o Espírito Santo é alguém dotado de personalidade, porque ele se entristece, porque ele se alegra. E no contexto aqui do verso 29, por exemplo, ela fala sobre o controle da língua. Ele diz que se você não controlar a sua língua, não usar as peneiras lá, nós aprendemos há semanas atrás, você de fato pode entristecer a Deus. Você de fato pode começar naquela direção, impulsionado pelo Espírito Santo, mas ainda assim se perder no caminho. Essa é a dura realidade de, ainda assim, um cristão convertido viver fora da vontade de Deus. Isso se entristece o Senhor. Eu lembro de uma história que tinha um camarada, aquelas igrejas bem do interior, sabe? E nessas igrejas tem tudo um linguajar próprio, né? Que a gente nem tem direito o que o cara quer dizer, mas acontece até um pouco, né? Eu lembro que essa história, um camarada procurou o pastor, e aquele camarada sempre errava na mesma área. Toda vez que ele procurava o pastor para contar o seu pecado, contar lá que errou, ele falava assim: pô, pastor, eu caí da cruz, pastor, caí da cruz. Não sei o que isso quer dizer, mas acho que a ideia é dizer que ele caiu em pecado, né? Aí o pastor falava assim: pô, que isso, cara, não faz isso, o caminho não é esse, é aquele. E lá ele direcionava o cara e botava no caminho certo. Aí passava 2 semanas, acabava o culto, o pastor lá na porta, acontecia, chegava o mesmo cara: pastor, quero conversar com você, pastor. Aí lá conversava com o cara: pastor, eu caí da cruz, pastor, caí da cruz. Aí o pastor, com paciência, exortava o cara: não faz assim, cara, não erra, não peca não, o caminho é esse. Beleza, oravam juntos. Passava mais uma semana, o que acontecia? O cara procurava: pastor, eu preciso conversar com você, pastor. Aí chegava lá: pastor, caí da cruz, caí da cruz. Aí o pastor, já pela 3ª vez, vou começar a paciência lá, começou a acabar a paciência: cara, fica firme, não vacila não, vamos lá, segue firme. Mais uma semana: pastor, caí da cruz, pastor, caí. E o pastor não aguentava mais os vídeos, ele estava assim já por aqui. E chegou um dia, pela 5ª vez, o cara chega pro pastor e fala: pastor, quero conversar com você, pastor. Fala: pastor, eu caí da cruz. Aí o pastor falou assim: meu Deus, você está na cruz ou está no pau de sebo? Você não para esse negócio. Essa é a realidade de muitos, que embora compreenderam a dureza do seu pecado, embora compreenderam a graça de Deus que os salvou, ainda insistem em caminhar fora dos planos de Deus. E Paulo diz: não entristeçam o Espírito Santo. Você entristece o Espírito Santo quando você negocia aquilo que é inegociável. Você entristece o Espírito Santo quando valores absolutos da palavra de Deus se tornam valores assim subjetivos para você. Você entristece o Espírito Santo quando, na hora de pagar o imposto de renda, você dá jeitinho para pagar menos, sonegando. Quando você que namora não honra a Deus, não honra a sua namorada, não honra o seu namorado e abusa dele sexualmente, porque qualquer relação sexual fora do casamento é imoralidade, é um abuso sexual. Você entristece o Espírito Santo quando você mente, quando você é falso, quando você usa de palavras que não convém, como pregamos há 2 semanas atrás. E a lista aqui não para, a lista aqui é enorme. A gente poderia pegar várias áreas onde caminhar fora da vontade de Deus é o que entristece o Espírito Santo. Agora, antes que eu caminhe para a parte final, o nosso desejo aqui em não querer entristecer o Espírito Santo deve ser baseado no Evangelho e não numa relação de desempenho. Deixa eu explicar isso para vocês, porque esse versículo ele pode ser muito mal interpretado e fazer com que a gente possa colocar culpa em cima de vocês, porque infelizmente é o que muitas igrejas fazem hoje em dia. Pegam textos e colocam culpa nas pessoas, aonde o cara sai culpado, e não é essa a proposta aqui. A minha proposta é que você se arrependa de fato, se tiver um caminho diferente,
mas para que a tua motivação em agradar a Deus, para que a tua motivação em não entristecer o Espírito Santo, deve ser motivado pelo Evangelho. Deixa eu me explicar. Quando você compreende o Evangelho, você deseja amar a Deus, não para receber algo dele, mas porque você já recebeu. Você quer amar a Deus, você quer obedecer a Deus, porque Ele já te alcançou com a sua graça e com o seu amor. E quando você não o faz, você se arrepende desses caminhos por amor a Deus. O contrário, a religião ensina o oposto. Se você tiver esse caminho aqui, você precisa se arrepender, não motivado pelo amor e pela gratidão, mas motivado pelo medo, motivado pela culpa, motivado porque se você continuar assim, Deus vai te pegar ali na esquina. Então esse texto, Paulo não visa colocar medo na igreja e falar: se vocês caminharem por aqui, Deus vai te punir, vocês têm que obedecer para que Ele possa abençoar vocês. Não. É uma palavra amorosa, no sentido de que, olha, não vão por esse caminho, porque esse caminho entristece o Senhor. Mas para vocês voltarem para o caminho do Senhor, a motivação deve ser o amor a Deus e a gratidão, porque Ele já te amou, porque Ele já te abençoou. Alguns usam essa passagem para dizer: está vendo? Se você se entristecer o Espírito Santo, você vai perder a sua salvação. E aí você fala: peraí, continua lendo o restante do texto. Porque o texto diz que você não vai entristecer, você não pode entristecer, porque você foi selado pelo Espírito Santo para o dia da redenção. É impossível você perder algo que você não fez nada para ganhar. A salvação, ela é um presente de Deus. A salvação é um presente gracioso de Deus. Nada que você possa fazer, Romanos 8, nada, inclusive você mesmo, pode separar você do amor de Deus. Nada vai fazer com que o Espírito Santo saia do seu coração. Você foi selado por Ele para o dia da redenção. Aqui redenção é no sentido final, tá bom? É como se fossem duas etapas da nossa redenção. Quando nós somos alcançados pela graça de Deus, a nossa conversão, mas há uma redenção final, completa, quando Jesus voltar, e aí sim terminar todo o processo de nossa salvação e sermos restaurados plenamente. Então vocês compreendem essa diferença? Essa exortação de Paulo é para aqueles que foram alcançados pelo Evangelho e que querem de fato honrar a Deus. E que quando essas pessoas elas não conseguem honrar a Deus, elas sabem que o mesmo Espírito que elas entristecem é o mesmo Espírito que irá exortá-las e conduzi-las de novo pelo caminho. É isso que Paulo quer ensinar, querido. Ele quer sim alertar para que os nossos caminhos não sejam incoerentes, incompatíveis com o que cremos. Mas vai acontecer. E quando acontecer, o mesmo Espírito que nós entristecemos deve nos conduzir novamente em arrependimento e em fé para o caminho certo. Porque é isso que nós queremos. Nós queremos de fato viver para o Senhor o tempo todo. Porque é isso que o Evangelho faz com a gente. Eu quero citar uma frase que eu sempre cito aqui do Timothy Keller. O Evangelho ele funciona em dois movimentos. O primeiro movimento diz: eu sou mais pecador e imperfeito do que eu jamais ousei acreditar. E o segundo movimento diz: eu sou mais aceito e amado do que eu jamais ousei esperar. E esse é o Evangelho. Quando você olha para você fala: meu Deus, que pecado, que tragédia. Mas quando você olha para Deus, você diz: que Deus, que amor. Que Deus que é capaz de pegar pessoas que, mesmo salvas por Jesus, estão indo para lá e graciosamente as conduzem a arrependimento e fé, para que possam tomar de fato o rumo do Senhor. É isso que diz o verso 30. Agora o verso 32, ele é bem legal, porque o verso 32 resume muito bem o que muda quando alguém passa de fato a ser governado pelo Espírito Santo. Olha que legal. Verso 31, Paulo diz: olha, isso vocês vão deixar para trás. Quando vocês crerem, esse verso 31 vai começar a não fazer parte mais da vida de vocês. Lembrando bem que ainda que fizer por um momento, vai haver arrependimento e volta para o Senhor. Mas Paulo diz: olha, livrem-se. Essa palavrinha em livrem-se, de fato a ideia de, olha, lance longe de vocês. A conversão, o Espírito Santo vai fazer com que essa realidade seja cada vez mais distante de você. Essa é a ideia do livrem-se, tá bom?
E aí coloca uma lista de 6 atitudes e ações que de fato não tem nada a ver com quem compreendeu o Evangelho, com o cristão, com o discípulo de Jesus. Ele coloca, olha, em primeiro lugar, livre-se da amargura. Amargura aqui, queridos, é um espírito azedo, é aquela pessoa azeda, aquela pessoa machucada pela vida, aquela pessoa que deve ser muito machucada em vários aspectos. Ela não conseguiu compreender que existe sim um Deus amoroso, que tem sim um plano perfeito. Ela não consegue olhar para a vida com os olhos de Deus, ela com os olhos azedos dela. Essa é a ideia da amargura, uma visão cínica sobre a vida. A palavra indignação ou cólera e a palavra ira, elas são bem semelhantes aqui. Entendam bem, essa ira não é a ira do verso, qual que está, verso 22, 23, pode ver para mim aí. Não é a ira santa, tá bom? Essa ira aqui é a ira pecaminosa. E aqui é a ideia de que indignação é a fúria apaixonada, e ira é aquela hostilidade mais sombria. É aquelas pessoas de fato, não só pavio curto, mas o cara, além de ser rápido para se irar, o cara, além de ser rápido para perder totalmente o controle, é aquele que dura na falta de controle, é aquele cara que permanece descontrolado por muito tempo. É aquele cara que às vezes depois de horas, ninguém entende mais, mas depois de horas, aquele cara está insanamente focado naquilo ali. Então, eu penso muito naquelas lutas de torcida organizada, que é um ódio, que é uma ira, que é um negócio assim, impressionante, aonde você olha assim, às vezes um grupo de homens espancando o outro cara ali, você vê raiva, você vê constância, você vê duração naquilo, e o cara não sai dali, a não ser que se alguém tira ele à força. Essa é a realidade que Paulo coloca aí. Gritaria. Já gritou com alguém? Você é daqueles que gostam de gritar? Tem gente que gosta de gritar bastante em casa, com os filhos, com o marido, com a esposa, né? Não sei, pode acontecer, né? É aquelas pessoas que ficam excitadas, aquelas pessoas que se perdem, que erem sempre o seu tom, aquelas pessoas que berram o tempo todo. Esse é um comportamento que não tem nada a ver com o tipo de Jesus. Paulo vai colocar aqui. Blasfêmia, calúnia, a ideia de pessoas que têm prazer em falar mal, são pessoas que têm prazer em comentar sobre a vida do outro, são pessoas que têm prazer em, na verdade, elas conseguem se sentir bem à medida que elas falam mal dos outros. Tem gente que é assim, conhece? A pessoa ela não sossega enquanto ela não colocar a identidade dela de uma maneira que ela é melhor do que o outro. Então ela tem que falar mal, ela tem que criticar, ela tem que ser um crítico, ela tem que ser de fato esse caluniador, essa pessoa que blasfema o tempo todo, porque é só dessa forma que ela consegue viver e ficar em paz com ela mesma. E a sexta e última palavra é a palavra maldade, ou a palavra pode ser traduzida como malícia aqui, a palavra kákia no grego, e traz a ideia de má vontade, traz a ideia de alguém que trama o mal, alguém que deseja o mal o tempo todo. Essa lista é uma lista que, à medida que Deus trabalha em você, você vai começar a ver cada vez menos disso na sua vida. Agora, sabe o que é interessante? Em Cristo, nós recebemos o poder pelo Espírito Santo a diariamente pegar essa lista e lançar para longe de nós. E o cristão verdadeiro, quando ele olha para essa lista aqui, ele não é um cara que arregaça as mangas e diz: vamos lá, pode achar que eu vou conseguir, Tiago, fique em paz, eu vou arregaçar as mangas, eu vou pegar essas palavras, vou imprimir grandão em fonte assim, 60, vou colar na geladeira, no vidro, toda manhã eu vou acordar, vou olhar para essas palavras, para saber que de fato isso não vai fazer parte mais da minha vida. Já tem essa dimensão que para você se livrar disso, é você arregaçar as suas mangas e se esforçar para que isso não seja as suas características. Mas não é isso que o cristão faz. Um cristão, ele olha, um discípulo de Jesus, um cara que crê no Evangelho, que ele sabe quem ele é e quem Deus é, ele olha para essa lista, ele não se levanta e arregaça as mangas. Sabe o que ele faz? Ele coloca os seus joelhos no chão. E a única coisa que ele ousa fazer é clamar ao Senhor, porque se não for por Ele, essa é a nossa realidade, essa é a minha realidade. É isso que o discípulo de Jesus faz.
Ele reconhece que se não for o Senhor, que se não for o Espírito Santo na tua vida, você vai viver isso o tempo todo. Se não tudo, boa parte disso. Você vai se pegar, fazer coisas que você nunca pensou em fazer, porque quem nós somos sem o Senhor? Não somos nada. Então o cristão, ele olha para essa lista, ele se ajoelha, ele se humilha e diz: Senhor, se não for o teu Espírito me guiando, me dirigindo, eu vou rapidinho correr e voltar para a lama. É isso que o cristão faz. Ele reconhece que ele só pode olhar para essa lista com os olhos do Evangelho. E se você, que não é um cristão, e que talvez fale assim: cara, o 31 acabou de me descrever aí, porque eu sou o cara que xinga, que minto, que bato, que grito, eu sou o cara que estressa, eu sou o cara que não leva satisfação para casa e tudo mais. Como é que você faz com essa lista? Sem o Senhor. Então, para você, meu amigo, é olhar para essa lista também do verso 31 e também colocar os seus joelhos no chão. E também confessar os seus pecados a Deus, que é fiel para te perdoar. E talvez pela primeira vez na sua vida, você vai reconhecer que você sozinho você não consegue e que você precisa de fato do Senhor. E sabe o que é mais legal do Evangelho? O Senhor vai estar de braços abertos para ouvir a tua oração e te perdoar, e te salvar, e te transformar. Para fechar, o verso 32, e eu estou acabando, prometo. Diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Se a primeira lista é uma lista para você lançar fora pelo poder do Espírito Santo, a segunda lista é uma lista que vai ser produzida em teu coração através também do Espírito Santo. A palavra bondosos aqui é bem legal, porque ela é a mesma raiz da palavra Cristo no grego. A palavra aqui é Christos também, Christos, bem legal. E traz a ideia de fato de alguém gentil, agradável, doce, realmente como Cristo. Olha que legal. O Espírito Santo vai produzir em você de fato um cristão. Aliás, se você não sabe, a palavra cristão nada mais é do que uma alusão a Cristo, um pequeno Cristo, alguém que se parece com Cristo. A palavra cristão não fomos nós que inventamos, foram pessoas de fora da igreja, ao ver o comportamento dos discípulos de Jesus, ao compararem com o seu mestre, Jesus disseram: pai, eles se parecem com o mestre deles, eles se parecem com Jesus, eles se parecem com Cristo, são cristãos. E é justamente isso que é produzido em nós. Essa palavra bondoso aqui vem da raiz cristãos, do mínimo, compassivo, alguém de ternura de coração. E eu quero terminar essa última parte, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Queridos, para o cristão, para o discípulo de Jesus, não existe pecado perdoável. Não existe problemas não resolvidos. Por quê? Sabe por quê? Porque o único problema que de fato não tinha solução, Deus encontrou uma solução em Cristo Jesus. O único problema que de fato a gente não podia fazer nada para resolver, Deus resolveu, Jesus Cristo resolveu para você. E uma das características mais belas da vida cristã é que quando você entende isso, quando você entende o quanto você foi perdoado por Deus, você consegue perdoar. Eu conheço sim pessoas com problemas gravíssimos. Eu conheço sim pessoas que carregam há anos uma amargura e uma falta de perdão com uma pessoa que tem problema de anos. Eu conheço sim pessoas machucadas pela vida e por outras pessoas e que não conseguem perdoar. Mas quando você é confrontado pelo Evangelho, quando você olha para você mesmo e você enxerga quem você de fato era e que Deus o perdoou em Cristo, é impossível você continuar fechado para o perdão. Então, se você de fato precisa perdoar alguém que tem dificuldade, sabe o que você faz? Pregue o Evangelho para você mesmo. Releia o Evangelho todo dia, o tempo todo, e eu te garanto que você vai se abrir para o perdão, que eu te garanto que você vai se abrir para ir perdoar,
para ir pedir perdão, porque é isso que Deus nos ensina. Quando você é confrontado pelo Evangelho, quando o Espírito Santo começa a governar a sua vida, você vai de fato perdoar e pedir perdão. Uma consequência natural. Certo sábio disse uma vez, não lembro quem foi que disse: uma pessoa que não perdoa é uma pessoa que toma veneno esperando que a outra morra. Ouviu essa expressão? Uma pessoa que toma veneno esperando que a outra morra, porque aquilo faz muito mal para ela. Isso é um entendimento claro de alguém que não compreendeu o Evangelho. Para fechar esse ponto, queridos, estou encerrando. A Bíblia leva tão a sério esse tema, que Jesus, por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, disse que se alguém viesse orar a Deus, ainda naquele tempo, no contexto de templo, tá bom? Jesus faz um contexto de templo ainda, o que nós não vivemos mais hoje. Diz: se alguém for ao templo, entregar a sua oferta ao altar, que era o costume judaico, mas souber que alguém tem um problema com você, Jesus disse: não entregue, e vai resolver lá primeiro o seu problema. É tão forte o texto que Jesus diz assim: olha, assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha, não é nem você contra ele, tá? Se souber que ele tem contra você, Jesus ensina: deixa ali mesmo a sua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois você volta e apresenta a tua oferta. Na Bíblia, queridos, a reconciliação, ela precede a adoração. É tão sério esse texto, porque a reconciliação precede a adoração. Antes, o ofertar é um ato de adoração, e antes de ofertar, você deve primeiro reconciliar, resolver os teus problemas. Aliás, essa é uma excelente ilustração do Evangelho, porque você só pode adorar a Deus porque você foi reconciliado com Ele primeiro. A reconciliação com Deus precede a adoração a Deus. Antes de você estar aqui adorando a Deus, primeiro você tem que se reconciliar com Ele, você foi alcançado por Ele. Por isso que esse verso é extremamente importante, por isso que o perdão é extremamente importante. E Paulo conclui: perdoe assim como Deus te perdoou em Cristo. Tem alguém que você precisa perdoar na tua história, na história da tua vida? Tiago, eu não consigo. Realmente, por você mesmo você não consegue, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em você, você vai ter força para isso. À medida que você conhecer e descobrir cada vez mais o Evangelho que Deus fez por você, do quanto Ele te perdoou, você vai conseguir de fato nos perdoar mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Amém? Vamos orar, baixa a cabeça, fecha os olhos. Um tempo de oração. Em primeiro lugar, se você não é um cristão, se você é alguém que está nos visitando aqui, a gente está muito feliz por isso, mas se você ainda não teve a sua questão resolvida com Deus, eu não sei, talvez hoje seja o dia que Deus quer te alcançar. Nós cremos que Deus salva pecadores. Ele um dia me salvou, Ele um dia me alcançou, Ele alcançou muitos que estão aqui. É irresistível quando Ele toca no nosso coração, é algo irresistível, porque é um milagre que só Deus pode operar. Entenda bem, amigo, você não pode se salvar, você precisa do Senhor. Então a coisa que você deve fazer nesse instante é você e Deus, e Ele tem a certeza que Ele está ouvindo agora cada palavra da sua mente. Você confessar os teus pecados e falar no teu coração que Jesus Cristo é o teu Salvador, que Jesus Cristo morreu no seu lugar, pagou a dívida com o seu próprio Pai, a dívida do pecado, e te reconcilia com Deus. E a partir disso, Jesus vai te salvar e vai te transformar. E o mais legal disso tudo é que o Espírito Santo vai passar a habitar em você. Você vai começar a fazer coisas que você jamais pensou que ia fazer. Você vai
mensagem é tão diferente que você jamais achou que você mesmo poderia mudar. Esse é o poder do Evangelho na sua vida. Se você é um cristão, e se você tem entristecido o Espírito Santo, hoje é o dia de você ouvir essa exortação amorosa do seu Pai, dizendo: Pai, se arrependa, volte nos teus caminhos, eu vou te ajudar e vou te fortalecer a fazer o certo. Não porque você quer algo a mais de Deus, não porque você quer ser, não pelo movido pelo medo, porque você é movido por Deus, mas você vai fazer isso movido pelo amor a Deus, movido pela gratidão, porque Ele já te aceitou em Cristo Jesus. Ele não quer que você viva essa vida de pecado, tristeza e desgosto. Olhe para essa lista. Se de alguma forma alguma dessas palavras está sendo constante no teu coração, se arrepende dos seus pecados e peça para que Deus te ajude a lançar essas coisas para longe da sua vida. Se humilhe, peça a graça de Deus, porque é só pelo poder dele. E ore para que Ele te ajude a ser bondoso, compassivo e perdoando quem você tiver que perdoar. Talvez hoje vai ser o dia que você vai sair daqui e vai procurar alguém que você precisa pedir perdão e perdoar. Talvez você veja aqui essa noite para ouvir Deus te falar justamente isso. Peça que Deus te fortaleça, para que o Espírito dele que habita em você te toda a força necessária para que você possa fazer isso. Senhor, a tua palavra foi pregada. Eu busquei fazer com fidelidade, busquei colocar, Deus, aquilo que o Senhor nos ensina. Muito obrigado, Deus, porque é o Senhor que vai nos transformar, que vai nos exortar, que vai nos encorajar para a tua honra e para a tua glória. Trabalhe em nós, por favor, Senhor. Seja um tempo de reflexão, de mudança a partir do Senhor e para o Senhor. E se alguém aqui hoje à noite, Deus, de alguma forma foi alcançado pelo Senhor, que essa pessoa tenha coragem de realmente andar contigo, de nos procurar, de dizer que ligou a vida a Jesus, que vai ser uma alegria muito grande nos poder discipular essa pessoa e mostrar cada vez mais que Jesus é. Obrigado por esse tempo, por esse culto. Em nome de Jesus, amém.